Para você que está me ouvindo, eu sou a pastora Geise. Bom, queridos, a palavra de Deus diz que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, como a gente vê aqui, tem várias Bíblias aqui, né? Nós que estudamos a Bíblia, nós gostamos de ter conosco muitas traduções. Por exemplo, essa tradução é uma tradução em espanhol. Está vendo? Esta tradução é em espanhol. Esta tradução é uma tradução Almeida. E esta tradução é uma tradução em linguagem atual. Nós temos 3 traduções aqui. Queridos, eu quero falar de algo que até então é um pouco delicado. Aqui na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, alguns anos atrás, houve uma catástrofe. O avião do time da Chapecoense, né, o avião da Lamia, caiu. Queridos, antes desse avião cair, 2 dias antes, Deus me deu essa palavra aqui, ó. Vou mostrar para você. O título é O Fim Vem, o Fim Vem. Isso na tradução Almeida. Na nova tradução, diz assim: mais uma vez eu recebi uma mensagem do Senhor, Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor Deus, a terra de Israel. O fim está se aproximando, a destruição vem sobre Israel, dos 4 cantos da terra. O Senhor me dava uma palavra de destruição. O Senhor me dava uma palavra dizendo que viria uma destruição muito breve. Eu guardei aquela palavra e eu senti que alguma coisa Deus estaria tratando com o meu povo, com a minha gente, com a minha cidade. Queridos, o avião da Chapecoense caiu e o que eu quero colocar aqui, talvez muitas pessoas não vão gostar de ouvir. O avião da Chapecoense caiu e antes do avião cair, Deus deu a mesma palavra para muitas pessoas que tinham ligação com Ele. Muitos crentes, muitas pessoas que estudavam a Bíblia, que tinham um relacionamento sério com Deus, receberam da parte de Deus um aviso de que Deus estaria tratando com a nossa cidade. O time da Chapecoense foi um time maravilhoso. Não estamos colocando em questão isso. Mas muitos pastores estavam idolatrando o time da Chapecoense. E aos domingos, dias habituais onde existia o culto familiar nas igrejas, as igrejas estavam esvaziando. As pessoas não iam mais na igreja no domingo porque o time da Chapecoense entrava em campo para jogar no final da tarde e o jogo ia até a noite. Então as pessoas não iam para a igreja no dia que a Chapecoense jogava. Queridos, uma coisa que Deus nunca vai aceitar no meio do povo dele é a idolatria. Deus não aceita a idolatria, querido. Deus não aceita a idolatria. O Senhor sempre vai lutar contra a idolatria no meio do povo dele. E nós sabemos como terminou essa situação, como terminou essa tragédia. A tragédia terminou que o avião da Chapecoense caiu, pondo fim a muita idolatria na minha cidade. As pessoas voltaram a frequentar os cultos, as pessoas voltaram a frequentar a igreja e os cultos começaram a encher. Claro, depois veio a pandemia do Covid-19 e a igreja voltou a esvaziar. Queridos, a palavra que Deus me trazia no dia de hoje, julho de 2020, o Senhor me trazia uma palavra a respeito do templo e do sacerdote. E a palavra que Deus me dava era a respeito de uma profecia contra Israel, do profeta Ezequiel, capítulo 21. Onde ali Deus está sendo enfático em dizer que
viria uma destruição para Israel. Depois recebi uma nova mensagem do Senhor. Filho do homem, vire-se na direção de Jerusalém, anuncie notícias de destruição para os altares. Aqui a profecia contra os altares, não contra o povo. Contra os altares dos falsos deuses. Profetize contra a terra de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, eu agora sou seu inimigo, Israel. Vou tirar minha espada da bainha e destruir todos do seu povo, os bons e os maus, sem distinção. Sim, todos serão castigados, até mesmo os justos. Deus me dava essa palavra aqui a respeito de Ezequiel, capítulo 21, a profecia que Deus deu a Ezequiel. E o Senhor falava comigo assim, exatamente assim. Quando Deus me deu a palavra em Ezequiel capítulo 7, 2 dias depois o avião da Chapecoense caiu. Deus decretava um fim para uma idolatria. Agora o Senhor me deu essa palavra em Ezequiel 21, preste atenção, o Senhor me deu essa palavra em Ezequiel 21, e o Senhor falava comigo a respeito dos altares, dos templos e dos sacerdotes. E o Senhor me dizia assim, as pessoas estão respeitando o sacerdote e o templo, elas reverenciam o sacerdote e reverenciam o templo, mas não reverenciam a mim. Não tem reverência comigo. Meu Deus, eu vejo que hoje, atualmente, a glória de Deus ela não se manifesta mais dentro dos templos. Os templos estão ornamentados, cobertos de ouro e pompa. Muitos templos, alguns são tão lindos, com lustres magníficos nos altares, altares verdadeiramente muito luxuosos. Mas quando a glória de Deus tenta descer nesse ambiente, nesse lugar, é impedida pela voz do ser humano. Hoje, dentro de uma igreja, pelo menos aqui na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, se uma pessoa, se um menino, se uma senhora, se alguém é tomado por Deus em profecia, para dar uma profecia à igreja, alertar o povo, essa pessoa é repreendida pelo sacerdote, é repreendida pelo pastor e é mandado sentar. Inclusive, o povo não é ensinado a receber profecia. A Bíblia diz que a profecia edifica a igreja. Mas hoje Deus não tem mais liberdade para estar agindo desta maneira dentro da sua igreja. Hoje nós vemos pessoas que estão se convertendo agora, queridos, que estão vindo para Jesus agora, e essas pessoas elas nunca viram a glória de Deus descer na igreja. Não existe mais um movimento de Pentecostes. Esfriou. O povo esfriou. As pessoas esfriaram. E essas pessoas estão reverenciando mais o templo e o sacerdote do que a Deus. Preste atenção. No tempo do sacerdote Eli, no Velho Testamento, Deus descia no templo e através do sacerdote. Mas aí o sacerdote estava corrompido. Ele compactuava, ele concordava com o pecado dos filhos. Deus quebra um paradigma. Em vez de se manifestar no templo e no sacerdote, Deus entra dentro do quarto de um menino, Samuel, e resolve se manifestar para ele. E coloca ele como profeta, como novo profeta. Querido, hoje, dentro das nossas igrejas, uma pessoa pode estar cheia de Deus, tomada pelo Espírito Santo. Se ela ousar em abrir a boca para entregar aquilo que Deus manda, ela vai ser mandada pelo sacerdote a se calar. Hoje Deus não tem mais liberdade para estar agindo dentro da igreja e podendo passar para o povo, passar para a população, passar para o seu povo aquilo que ele quer dizer. Apenas a voz do ser humano é que tem destaque dentro do templo. O templo, ele tem um horário específico, onde o culto começa no horário tal, termina no horário tal. E a glória de Deus é substituída pela glória humana. Ali existem muitos homens que estão sendo endeusados. As pessoas estão
admirando, endeusando esses pregadores, essas pessoas, endeusando os templos, endeusando os homens, e Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui é uma profecia a respeito dos altares, né? Queridos, eu creio que neste tempo o Senhor vai levantar pequenos e vai colocar as coisas ao revés, como diz aqui na palavra de Ezequiel 21. Eu creio que neste tempo o Senhor vai levantar o pequeno e abater o soberbo. Eu creio que neste tempo o Senhor vai estar visitando o seu povo de uma maneira diferente. Acompanha comigo aqui. Sem distinção, sim, todos serão castigados, até mesmo os justos, desde o deserto do Neguebe ao sul até a fronteira norte, todo o povo será castigado com a minha espada. Então todos vão saber que eu, o Senhor, tirei minha espada da bainha para cumprir o castigo. Ela não descansará até terminar o seu trabalho. Que é uma sentença que desce para o povo. Portanto, filho do homem, comece a gemer quando estiver junto com os cativos de Israel, dê suspiros e gemidos, suspiros de dor e profunda tristeza de coração. Quando alguém perguntar, por que você está gemendo? Responda o seguinte, por causa das terríveis notícias que recebi do Senhor. Quando vocês receberem essas notícias, quando souberem o que aconteceu, todo o coração se derreterá. Todos os braços ficarão moles, todo espírito ficará angustiado e não aguentarão ficar em pé. Palavra do soberano, o Senhor. Essas notícias más são verdadeiras. Em pouco tempo se cumprirão. Queridos, há uns dias atrás, mais ou menos, uma semana, 15 dias... eu estava no monte orando, estava chovendo bastante, a temperatura estava baixa, eu acho que estava uns 7 graus, e estava chovendo e eu fui para o monte orar. Naquele dia que eu fui para o monte orar, eu orando embaixo de chuva, com o guarda-chuva aberto, eu clamava a Deus pela minha cidade, pelo prefeito, pela população, pelo povo, pedindo a Deus que restaurasse a saúde, né? Que essa pandemia, esse Covid fosse embora, que fosse restaurado as coisas na terra, que o Senhor tivesse misericórdia, porque tem muita gente passando necessidade, pessoas desempregadas. E eu orando. E ali, queridos, Deus estava em silêncio. Teve pessoas que me chamaram de louca, teve gente que disse que eu era louca, porque eu ficava indo orar no meio do mato. E Jesus orava nos montes. E eu gosto muito de orar nos montes, porque é um lugar onde a gente está a sós, né? Na natureza. E a sós, Deus fala conosco, porque Deus trata conosco no particular, quando a gente está sozinho. E eu gosto muito de orar no monte. Quando eu voltei do monte, foi no outro dia. No outro dia, deu um vendaval na minha cidade, passou um ciclone por aqui e acabou com tudo. O meu quarteirão foi todo devastado. O meu quarteirão, onde eu moro, foi todo devastado. A minha casa só quebrou 4 telhas. Isso porque as telhas dos vizinhos vieram parar em cima do meu telhado. Não porque foi o vento que quebrou. Foi as telhas dos vizinhos que vieram parar no meu telhado e danificou meu telhado. Deus guardou a minha casa. Eu não perdi nada. O Senhor me protegeu daquele vendaval. E muitos dos meus vizinhos perderam todo o telhado, completamente, voou absolutamente tudo, e ali Deus guardou, o Senhor foi fiel comigo. E queridos, eu tenho certeza que muitas vezes quando Deus fala, nós queremos ouvir uma passagem onde Deus diz que vai estar trazendo paz, onde Deus diz que vai estar trazendo a bonança, onde Deus diz que vai estar trazendo sua misericórdia. Mas muitas vezes nós vemos isso dentro da Bíblia, que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para Deus trazer misericórdia, mas também existe um tempo que Deus vem trazer arrependimento. Quando o profeta Jonas foi engolido pela baleia, ele chega a Nínive, depois de ser engolido pela baleia, e ele vai pregar a Nínive. E o que ele diz?
se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, Deus enviará um castigo para a cidade de vocês, destruindo essa cidade. Né? Então, eu creio que existe um tempo de misericórdia, mas eu também creio que existe um tempo onde Deus vem pedir ao povo arrependimento. E eu tenho visto da parte de Deus que para o sul do Brasil, este tempo de arrependimento é chegado. Deus está tocando o sul para que o povo do sul venha se quebrantar diante dele, se arrepender diante dele. Porque hoje nós vemos templos onde o esfriamento tomou conta, onde a glória de Deus não se manifesta, onde as pessoas não reverenciam mais a voz de Deus, e sim a voz do homem, a voz do sacerdote, do profeta. Ali, o que tem que ser ouvido é a voz de Deus, não o profeta, não o sacerdote. O sacerdote merece ser respeitado e não endeusado. E eu creio que é um tempo de arrependimento para o sul. Essa é a palavra que o Senhor falava comigo. E eu não posso deixar de estar trazendo aqui aquilo que Deus tem trazido para este tempo. É um tempo de arrependimento. Então vamos nos arrepender, vamos buscar a Deus, reverenciando a Ele, e não ao templo, não ao sacerdote, não às coisas dessa terra. Porque quem deve ser reverenciado é Deus. Quando Deus tomar uma pessoa para entregar uma profecia na igreja, quando Deus toma alguém, vamos respeitar, vamos ouvir o que Deus tem para falar. As profecias aqui no sul, em muitas igrejas, elas foram extintas. Dentro de alguns ministérios, elas nem existem mais. E o Senhor quer restaurar, o Senhor quer trazer um avivamento, um Pentecostes. Mas para haver essa restauração, precisa voltar a ter reverência pela manifestação de Deus. Porque a manifestação do Espírito Santo está sendo extinta. Nós não podemos ficar só na letra, só na teologia, só nas palavras. Nós precisamos sim buscar um avivamento que vem da parte de Deus. E para isso nós precisamos reverenciar a glória de Deus e permitir que a glória de Deus possa descer novamente na casa, descer novamente no templo, tomar as pessoas. E as pessoas serem tomadas por esse poder de Deus. Nós não vemos mais esse tipo de manifestação, porque o homem insiste em cortar, em banir, em tirar. O homem vem sempre paralisar a ação do Espírito Santo. E o que Deus falava comigo é que as pessoas estão endeusando os seus pastores, endeusando os seus templos. Estão cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, enquanto a voz de Deus, a manifestação do Espírito